Você provavelmente deve conhecer o icônico personagem Capitão Nascimento, protagonista dos filmes Tropa de Elite 1 e 2, e que foi interpretado pelo ator Wagner Moura. 23, o senhor tá sem bandoleira, amigo? Tô, senhor. Uma altura dessa do campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão baleado, o senhor vai pegar esse fuzil e vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai enfiar no c... Não, senhor. Então bota a p da bandoleira! Mas o que nem todo mundo sabe é que essa figura popular do nosso cinema foi em partes inspirado em uma pessoa real. Isso mesmo, o Capitão Nascimento da telinha foi inspirado em Rodrigo Pimentel, também conhecido como Capitão Pimentel. Então, no vídeo de hoje, contaremos para você a história do verdadeiro Capitão Nascimento, o Capitão Pimentel. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. Hoje a gente vai ter 3 vídeos e esse é o segundo, onde a gente vai falar da história do Capitão Nascimento da vida real, certo? O Digo Black, você conhece ele já? Esse eu não sabia, mano. Eu pensava que era tudo fictícios. Se não tivesse o Capitão Nascimento da vida real, certeza que tinha outros 10 igualzinho a ele, tá ligado? Bom, então hoje a gente vai falar dessa história aí que tem muitos detalhes muito curiosos, certo? E o Digo Black vai falar qual que é a meta de likes pro vídeo de hoje. Eu quero 29.877. 29.877 likes e vamos falar então sobre o Capitão Pimentel, que foi membro da Polícia Militar do Rio de Janeiro de 1990 até 2001, certo? E ele virou o Capitão do BOPE em 1994, ou seja, com 4 anos de policial militar, ele virou Capitão do BOPE e ficou por lá até o ano 2000. Dentro do BOPE, ele viveu todo tipo de situação, troca de tiro, explosão, execução a todo canto. Quando eu falo execução, gente, eu não tô falando no sentido de tirar a vida de alguém cruelmente, eu tô falando no sentido de tirar a vida, que eu não posso falar o termo certo por conta do YouTube, entendeu? Execução ele aceita, e o outro que é tipo... Não aceita, entendeu? Então ele viu muita gente perdendo a vida, muita gente sangrando pra caramba, e isso tudo ele foi anotando na casa dele. Ele chegava do serviço e ia anotando e ia escrevendo. Depois de escrever tudo isso, ele percebeu que tinha material suficiente para fazer alguns livros e foi o que ele fez, certo? E foi assim que nasceram 2 livros, o Elite da Tropa 1 e 2. O Rodrigo também é pós-graduado em Sociologia Urbana pela URJ, certo? Então o cara estudou esse lado social, esse lado de convivência, né, urbana, convivência de compartilhamento de espaços. Aí, quando você fala da sociologia, cabe de tudo ali, né? E um desses tópicos é a violência urbana. Então o cara foi realmente um especialista em segurança pública. Tanto que ele trabalhou como jornalista na TV Globo por 6 anos, trabalhando nessa função de especialista em segurança pública. Oh, tá que pira. E ele também é um cara conectado com esse lado audiovisual, entendeu? Ele foi um cara que participou, foi um dos produtores do documentário do ônibus 174. Quem não lembra a história do ônibus 174, a gente tem um vídeo aqui contando. Mas basicamente foi um rapaz que tinha participado de de uma outra chacina, um sobrevivente de uma chacina, que é a chacina da Candelária, que também tem aqui no canal, certo? É, 2 vídeos bons, hein? Ele foi um sobrevivente que ficou meio que traumatizado com isso, não conseguiu se recuperar na vida, e aí fez a loucura de entrar num ônibus armado, falando que ia matar, falando que queria dinheiro, falando um monte de coisa. E no final das contas acabou em muita tragédia, né? E como acabou em tragédia e o negócio foi todo televisionado, foi mostrado as pessoas que morrendo ao vivo e tudo mais, teve o interesse de fazer um documentário em cima. Quem queria fazer naquela época? O Pimentel, e o Padilha também tava topando fazer. O Padilha tinha algumas produções, que era sobre os carvoeiros, se eu não me engano, e um outro lá. Só que essa produção foi muito maior, teve muito mais relevância, e inclusive conseguiu receber o prêmio do Emmy, certo? Nossa. Então, de longa-metragem. Então, realmente foi uma boa estreia para eles e chamou a atenção de muita gente que viu ali a oportunidade de dar um projeto maior para a dupla. Para quem não sabe, o sequestro dentro do ônibus 174 aconteceu no Rio de Janeiro, em junho de 2000. Um rapaz armado entrou no transporte coletivo e fez várias pessoas de refém, todas do sexo feminino. No final, após um oficial do BOPE cometer um erro grave, uma refém que estava sendo usada de escudo humano acabou perdendo a vida. Atualmente, ele já está há muito tempo afastado da polícia, né? Ele dá bastante palestras sobre como era ser o Capitão Nascimento, contando a experiência dele, como que ele participou da produção desse documentário que foi premiado e dos 2 filmes que também foram muito premiados, né? O Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2. E ele conta também as diferenças, as principais diferenças do filme para a vida real. Ele fala que uma das principais diferenças era a relação que ele tinha com a esposa, que não era tão ruim quanto lá no filme, nem a relação com o filho. Aquilo ali foi o que ele via na corporação. Tanto que ele conta que alguns amigos e algumas esposas dos amigos foram até ele e falaram: pô, como é que você sabia das nossas brigas e tudo mais, porque se identificaram demais com o que estava acontecendo ali, entendeu? Nossa, que pira. Inclusive, cara, tem uma pira, porque o Capitão Nascimento ele virou uma espécie de herói nacional pra muita gente, né? O discurso dele de, tem que matar bandido e todas essas coisas assim, um pouco mais violência. A galera gosta mais, eu acho, da parte da atitude, né? O que a galera tira de bom disso, eu acho a atitude, o cara tem atitude, né? Ele vai lá e pega mesmo, não sei o quê. Só que ele acha que o Capitão Nascimento não deveria ser nenhum tipo de herói.
ele fala. Ele acha, inclusive, que isso é meio bizarro, ele não vê sentido nisso, porque ele acha que não dá certo a polícia subir e matar a pessoa. Ele não tem dó de bandido, tá? Não é isso. Ele acha que se desse certo isso, tinha que fazer isso mesmo. Porque os caras estão lá passando por cima de todo mundo, estão arriscando a vida dos outros, estão fazendo um monte de merda. Pô, tinha que fazer isso. Só que não resolve. Ele já fez isso. Ele já viu muita gente fazer isso. E era frustrante pra ele fazer isso o tempo todo. Ir, subir, matar e ver novas pessoas entrando. E ver que quando ele matou um moleque, muitas vezes, e ele se sentia mal. Porque o cara é um ser humano também, entendeu? O cara deve mexer com a cabeça do cara. Claro que mexe, mano. Como é que não vai mexer? É ruim pra todo mundo, tá ligado? Esse tipo de confronto. Eu não tô falando que, então larga as favelas do jeito que tá, a polícia não entra mais, fica Deus dará e é isso, tá ligado? Mas eu acho que esse jeito de resolver as coisas já não tá funcionando. Tanto que tem um cara que já esteve lá dentro falando isso, um cara que teve muita importância, inclusive, né? E ele falou que a principal forma de acabar com o crime na favela é se o povo receber mais saúde, mais escola e mais acesso a serviços básicos, né? Então, eu concordo muito com ele nisso daí. Eu acho que todo mundo concorda, todo mundo que, tipo, tá vendo, tá falando assim, cara, é verdade, se tivesse mais oportunidade... Não que as pessoas que estão lá não tenham oportunidade, mas digo, se tivesse mais oportunidade realmente pra quem não quer. Tipo assim, tem muita gente que tá ali e vai ter oportunidade. Mas a oportunidade não é um negócio que dá pra escalar. Dá pra ficar ali pra sempre, você entendeu? Tipo, tem um mercadinho, mas o mercadinho, o máximo que tu vai ser gerente. Isso. E tu vai ter um salário sempre limitado que vai sempre te limitar a morar ali e continuar numa mesma situação. E ficar, tipo... Você entende? Então o legal é que a favela tenha o quê? Tem investimento, que a favela tenha comércio, que a favela tenha realmente renda, né? Que o problema da favela muitas vezes é falta de dinheiro mesmo. É só falta de dinheiro. Um crescimento econômico sem ser do tráfico, né? Pode ser esse mercadinho ali. Esse mercadinho, aliás, tá fazendo um papel muito importante, que é com um primeiro emprego, um segundo emprego da pessoa. Só que não pode ser um emprego para sempre. Tem que ter uma forma da pessoa crescer na vida. Tem que ter uma forma da pessoa, tipo, ir num local ali que ela vai entrar, tipo, realmente ganhando pouco, mas uma hora ela pode estar ganhando muito, entendeu? Ela vai se doar para essa empresa e uma hora ela vai estar ganhando muito. Eu acho que essas oportunidades é que mudariam mais a favela. E por isso que eu acho que ele acaba falando sobre isso. Cara, tem uma coisa também que é um fato, se vocês perceberam, ele só foi policial até 2001. E no filme a gente tem as milícias. E as milícias não existiam em 2001. Ou seja, ele não conviveu com as milícias. Todos os confrontos dele eram com facções, certo? Então como que ele colocou lá o assunto de milícia? Ele colocou o assunto de milícia porque ele tinha os amigos que trabalhavam, ele tinha algumas pessoas que ele ouviu, pessoas que trabalhavam com o governador, pessoas que trabalhavam, tipo, dentro da política, pessoas que trabalhavam dentro da polícia em si, da corregedoria. Todas essas pessoas ele foi conectando informações com aquilo que ele já tinha lá nos cadernos e aí ele conseguiu fazer o livro dele. Mas ele dependeu desses testemunhos, tanto que tem gente lá, por exemplo, Matias, tem o Capitão Nascimento que é ele, né? Sim. Mas tem o Matias, que é um outro amigo que ele conheceu, que foi um policial, que estudou, que ele achava engraçado, que o cara estudava com um monte de gente que era de esquerda e depois ele ia lá ser o policial que os caras mais odiavam e mais falava mal dentro da faculdade. Pode entendeu? crer. Então ele vivia meio que um dilema assim, né? Aí ele achou interessante colocar dentro do filme. Aí ele ia lá e via um outro, por exemplo, aquele que come comida e vomita lá, sabe? Do sim, chão. aham. Então, aquele cara é um cara real. Um cara que chegou lá, que era corrupto e que eles realmente fizeram aquilo. Inclusive, a parte de entrada do BOPE, ela é real. Que mostra os caras apanhando, que mostra os caras sofrendo pra caramba. A parte da comida, inclusive, os caras jogam a comida no chão e a galera come sem aquilo, sem vomitar. E aquilo lá não é uma parte ruim. Sabe por que o cara vomitou? Por quê? Porque o ator não conseguiu fazer a cena. Ator vomitou de verdade. Ele vomitou de verdade. Ele Caramba! E aí o Wagner Moura, sendo um ótimo ator, foi na cena. Caramba! Você entendeu? Só que, tipo... Não era pra ser, porque aquilo é uma das coisas mais fáceis que tem lá. Nossa! Você entendeu? Ele tava falando que tem coisa muito pior. A cena da granada, que o cara tá dormindo, ele tira o pino e dá a granada na mão do cara e fala, se você dormir, todo mundo vai morrer explodido. Ele fala que fez aquilo várias vezes. Nossa! Que ele realmente fazia aquilo. Então, Meu Deus, assim... os caras são doidos, mano. É um treinamento que ele fala, não é pra qualquer um. É que treina o psicológico do cara ao máximo, né? Porque tu vai passar só por um momento muito turbulento, tá ligado? Tu não vai chegar, tipo, numa trocação, a BOPE não vai ser chamada pra um negócio de boa. Não vai ser uma briguinha de bairro, não vai ser um negócio assim, vai ser só pro bagulho extremo, tá ligado? Então o cara tem que estar com a cabeça preparada. Em uma conversa com Maurício Meirelles, Rodrigo afirmou que o personagem baiano realmente existiu. Disse que foi um bandido que matou um policial do BOPE no Morro do Fallet, e que para chegar até Baiano não foi nada fácil. Primeiro eles tiveram de ir atrás de sua irmã, e aí sua irmã acabou entregando. E assim Pimentel acabou afirmando que a maioria das histórias do filme são verdadeiras. Ele também disse que qualquer favela indo pela primeira vez pode ser muito mais perigosa, pois nunca se sabe de onde ou quando o bandido vai atirar. E perguntaram pra ele então, qual que é a pior favela de entrar, qual que é? Ele disse isso, né? A pior favela
é sempre a que tu tá entrando pela primeira vez. Tu não conhece nada, tu não tem nenhuma vantagem. Quando tu já entrou, tu já sabe exatamente o que vai acontecer, de onde vai vir, onde se posicionar, qual que é o melhor, entendeu? Então, sempre a primeira. Mas tinha uma que era muito difícil de entrar sempre, que era vigário geral. E essa vigário geral era difícil porque o cara que cuidava de lá, ele tinha muita gente trabalhando pra ele de fuzil, o que já era mais difícil de enfrentar, né? Mais de 30 caras de fuzil, certo? E tinha muita gente disputando vaga pra entrar. E por que os caras não entravam? Porque ele fazia dinheiro com assalto. Então os caras que iam pra assaltar eram os caras que sabiam atirar, eram os caras que sabiam trocar, eram os caras que eram muito melhor. Normalmente, se você for comparar, eles vão ser realmente melhores. Vão ser melhor no tiro e tudo mais. Então era muito mais difícil pra eles entrarem em vigário geral. Pra pegar os caras. O dono desse lugar era um cara chamado Flávio Negão. E ele acabou matando um sargento do BOPE e logo depois foi morto pelo próprio BOPE, certo? Lá dentro, pra você passar por vigário geral, tem um local que é uma ponte. E ele contou que nessa ponte, toda vez que você ia pra lá, você tinha que passar essa ponte. Na hora que passava, a bala cantava. Nossa. É a ponte do tiro. Passou ali, começou o tiro. Meu Deus. Imagina, mano. E ele falou que em uma operação muito bem feita, muito bem organizada, eles pegariam um cara e um fuzil. Era isso. Então, tipo, é igual eu falei, o cara se sente meio que enxugando gelo ali, né, muitas vezes. Cara, e teve uma história que ele contou que mostra um pouco de como que é a nossa cultura, né? Teve um jogo da final de 98, Brasil e França, certo? Tava passando a Copa. E os caras queriam entrar numa dessas favelas muito difícil de entrar. E aí, eles sabiam que não iam conseguir entrar. Só que o cara falou, e se a gente for no horário do jogo da Copa? Não tem ninguém na rua, tá todo mundo assistindo. Provavelmente os caras vão estar, tipo, também assistindo. Ou qualquer coisa a gente breca onde a gente sempre chega lá, tipo, como se fosse a pontezinha. Sim. E volta, tá ligado? Ah, vamos lá. Se parou uma galera, 2 equipes de 8 homens, certo? Saiu ali com as equipes, foi passando, sabe? Aqui tem uma boca, mas não tem ninguém aqui. Foi passando, ali também tem uma boca, não tem ninguém ali. E foi indo, e foi indo. E quando chegou no lugar, encontrou o chefe que eles estavam atrás, tá ligado? O mais pica, assim, com o fuzil assim do lado dele, e ele assistindo assim do lado de fora, pela janela, assistindo o jogo. Meu Deus! Tá ligado? E aí os caras pegaram e já prenderam, e ele falou assim, caralho, mano, vocês são muito filha da p***, mano, vocês não gostam de futebol, pô. Tipo, o cara ficou indignado com isso, tá ligado? Como assim, mano? Porra, nem hoje não é dia jogo, disso não, pô. Uma outra coisa também que a gente tem que falar sobre o processo seletivo, né? Que as pessoas têm a dificuldade lá do início dos testes, mas uma outra dificuldade que também tem é uma pessoa que é corrupta entrar dentro do BOPE. Por quê? Porque eles investigam antes e se a pessoa é corrupta, ela já não vai conseguir entrar. Eles vão deixar impossível de entrar, entendeu? Então como que o cara vai instalar um esquema corrupto dentro do BOPE se o próprio BOPE se protege? E qual que é essa pira de tanta dificuldade, de ser tão difícil você entrar no BOPE? Pra quem entrar, tem realmente muita vontade e muito orgulho daquilo. Então os caras amam aquilo de um jeito, não tem dinheiro que, tipo, pague aquilo pra eles, que seja melhor que aquilo. Tanto que lá no filme os caras falam, né? Faca na caveira e nada na carteira. Porque os caras eram tudo muito pobre, né? Ninguém ganhava dinheiro nenhum pra fazer um bagulho altamente arriscado. E a última coisa que a gente pode contar aqui é que o nome do filme seria BOPE e depois virou Tropa de Elite em referência ao próprio nome do livro, né? Que é Elite da Tropa. Então, primeiro ia ser BOPE, depois ia ser Elite da Tropa e depois acabou virando Tropa de Elite. E é tão doido porque a música do Tijuana, cara, Tropa de Elite, osso duro, já existia. E, tipo, ela... Sério? Ela é perfeita pro negócio, né? Só que ela já existia. Caramba, eu não sabia que já existia. Eu pensei que os caras tinham feito pro filme. Então, eu vi ele falando que um cara que tava trabalhando dentro da produção falou, essa música não pode estar no filme. Aí eles, por quê? Porque a música é tão parecida que o filme pode acabar virando uma espécie de videoclipe da música. Tá ligado? Ele tinha esse medo. Daí ele falou, não, pô, encaixou certinho, vamos botar. Aí colocou e anos depois de ter lançado, do nada a música explodiu. Imagina pro Tijuana. Nossa. Os caras lá, tipo, não, pô, vamos lá, tocar o Brasil todo, pô. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha pros outros aí, que a gente tem que chegar nos 3 milhões de inscritos, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis.